últimos 4 anos no Brasil. Sobre esse assunto a gente chama Patriota Júnior. Patriota, então, o que provocou esse aumento? Pois é, Mário, a gente está aqui com a doutora Iane Galvão, que é advogada, mestre em Direitos Humanos e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Caruaru. São realmente números assustadores, né? O número de casos aí cresceu 10,8%, de acordo com números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 2.671 mortes aí nos primeiros semestres dos últimos 4 anos. Desse total, só apenas 699 ocorreram somente nesse ano de 2022, né? Um aumento aí de 3,2% em relação ao ano passado. Isso dá aí uma média de 4 mulheres mortas por dia. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Há alguma explicação, né, para esse aumento dos casos de violência contra a mulher? Bom, né, a gente percebe que do ano de 2019 até o ano de 2022, a gente teve um aumento expressivo dessas mortes, né, desses homicídios cometidos contra mulheres por razões de gênero aqui no nosso país. E a gente atribui a 3 fatores principais. O primeiro é a questão que a lei do feminicídio ainda é muito recente. Então, os primeiros dados, inclusive do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre o homicídio cometido contra mulheres por razões de gênero, ele só vem em 2016. Então, a gente está falando ainda de algo muito recente, tanto nas delegacias de homicídio, para que a gente possa identificar qual é a diferença de um homicídio e qual a diferença de um feminicídio, para a gente poder ter realmente esses dados registrados de forma correta. O segundo ponto vem a questão da pandemia da Covid-19, que a gente percebeu um agravo no caso das violências acometidas contra mulheres nesse período, inclusive com a subnotificação. Como assim? As mulheres ficavam em suas residências, não tinham acesso à delegacia da mulher, não sabiam a quem recorrer em situação de violência doméstica e acabava que sofria a violência de uma forma mais acerbada dentro do ambiente doméstico e não fazia essa denúncia. E o terceiro ponto é justamente a falta de políticas públicas para as mulheres nesses últimos 4 anos aqui no Brasil. A gente percebe esse desmonte até pelo próprio nome, né? A gente tem agora o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, a gente coloca o problema da mulher como se fosse associado ao problema da família. E quando a gente coloca a mulher, família e direitos humanos como se fosse numa caixinha só, a gente acaba diminuindo a valoração dessas políticas públicas específicas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, um dos grandes problemas também foi a questão da falta desse preparo, desse cuidado, desse olhar sensível que a gente teve nesses últimos 4 anos e da verba realmente para o enfrentamento a essa violência doméstica familiar contra as mulheres. É preciso, né, doutora, uma junção de forças, né? Poder público, sociedade civil, forças de segurança, um conjunto, né? É verdade. Quando a gente fala justamente sobre a questão da política pública para a mulher, é importante porque essa mulher precisa saber, nossa, eu sou vítima de violência, qual é o meu próximo passo? A quem eu posso pedir ajuda? Será que eu ligo para o Disque 180? Como é que é essa ligação? Quais são as informações que eu vou ter que prestar para o Disque 180? E a delegacia da mulher? Onde fica o endereço dessa delegacia? Eu preciso ir acompanhada com a testemunha? Posso ir sozinha? Como é que eu faço para requerer essa medida protetiva? A questão também que, principalmente aqui no município de Caruaru, a gente teve um fortalecimento nessa política, justamente nesse ano, com a nova sede da Delegacia da Mulher, que agora fica no bairro Universitário, então ela está equipada com salas de humanização de atendimento às mulheres vítimas de violência. A questão de uma brinquedoteca, para que essa mulher possa levar os seus filhos, que a gente sabe que uma mulher que passa por uma situação de violência, ela está em uma situação frágil, de vulnerabilidade. Então, é importante o fortalecimento dessa política, para que a mulher perceba que ela não está sozinha, que existe sim uma rede de apoio, que ela pode buscar essa rede de apoio, que ela lá vai ser abraçada e protegida pelo Estado. Esse suporte entra aí muito importante, né, doutora? Porque muitas vezes a mulher vive ali uma situação de violência doméstica por diferentes motivos, por vergonha, por medo de achar o que a sociedade vai pensar. Então, esse suporte é muito importante para que a mulher consiga meios de denunciar, né?
Exatamente. E o feminicídio, ele vem justamente quando essa mulher não consegue se identificar dentro do ciclo da violência. Então, essa violência se agrava de uma forma tão grande que pode acontecer o homicídio dessa mulher pela pessoa que ela mais amava, que é esse companheiro, que é esse marido, que é esse pai, que é esse irmão. Então, quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente está falando sobre agressores que essa vítima amava e confiava. Por isso é importante também a gente falar um pouquinho sobre o ciclo da violência doméstica e familiar. A violência contra a mulher, dificilmente ela vai acontecer na primeira situação uma violência física. Ela vem de pouquinho em pouquinho, e quando ela chega na violência física, quando chega no feminicídio, essa mulher já passou por outras violências. A exemplo da violência psicológica, da violência patrimonial, da violência sexual e da violência moral. Então, quando a gente identificar algum sinal de algum desses outros tipos de violência, a gente já pode perceber que está dentro de um relacionamento abusivo. Hoje, você até citou aqui em Caruaru nós temos agora a Delegacia da Mulher, que está funcionando em novo endereço, né, oferecendo esse serviço para as mulheres. E a delegacia agora ajuda também nesse enfrentamento para diminuir esses casos também aqui na cidade, né? Caruaru, ela conta com uma rede de proteção muito forte no enfrentamento à violência contra a mulher. Aqui nós temos o Centro de Referência da Mulher Maria Bonita, que fica no bairro Maurício de Nassau. Nós temos a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que ela fica no centro de Caruaru, acho que perto dos peticionários, né? Pronto, dos peticionários, do banco, lá naquelas ruas do banco. Então, a gente conta com um aparato muito grande para que essa mulher possa buscar esse auxílio aqui no município. Isso é importante a gente ressaltar, porque existem outros municípios que a gente não tem nem coordenadoria da mulher. Então, Caruaru, ela traz a coordenadoria, secretaria, delegacia, para que essa mulher saiba que aqui na nossa cidade ela tem onde buscar ajuda. Leis mais duras, né, punições mais severas também podem ajudar também a diminuir esses casos de violência contra a mulher, né? Entre esses 4 anos, a gente tem um aumento das legislações, da inclusão de novas leis de proteção à mulher. Isso é um fato. Por exemplo, agora a gente tem a questão da medida protetiva, que muitas mulheres têm conhecimento, então chega na delegacia e já pede, eu quero a medida protetiva. Nós temos também outras leis que eu acho bem interessantes sobre a questão da ressocialização desse agressor, que é para que ele tenha acesso dentro do Tribunal de Justiça a grupos reflexivos. Então, para que ele possa entender o que ele cometeu foi violência contra a mulher, que violência contra a mulher é crime. Porque é uma coisa muito comum que acontece entre os agressores, quando eles vão presos por causa da Lei Maria da Penha, de algum descumprimento de medida protetiva, eles sempre colocam, nossa, eu fui preso porque minha mulher denunciou, só estou aqui porque minha mulher me colocou nessa posição. E agora, né, com essas recentes alterações da Lei Maria da Penha, a gente tem a oportunidade de trabalhar dentro desses grupos reflexivos com esses agressores, para que eles possam entender que o que eles cometeram foi violência contra a mulher, e aqui no nosso país, violência contra a mulher é crime. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a doutora Iane Galvão, advogada, mestre em Direitos Humanos e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Caruaru, né, conversando com a gente sobre esse aumento, são números realmente que assustam, né, os casos de feminicídio no nosso país. Volto com vocês. Obrigada, Patriota. Obrigada, doutora Iane, também. Um dia a gente noticia algo diferente em relação a isso. Impressionante. 10 horas e 34 minutos. O WhatsApp